Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo. Eu sou a doutora Clarice Pérez. E eu sou Marina Guedes. Embarque com a gente nesse projeto. Feito especialmente para promover a saúde mental. O que é a terapia a bordo? O que a gente vai falar? Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o autismo, zero tolerância ao bullying. Nós vamos falar das comorbidades de ambos transtornos. A gente vai falar de ansiedade, de depressão, das crises psicóticas. Nós vamos falar da esquizofrenia, dos transtornos de conduta e personalidade, que estão ligados ao TDAH e ao autismo, dos toques, manias, obsessões, bipolaridade. Todos esses transtornos nós vamos estar falando na nossa terapia a bordo. Do estresse pós-traumático, porque eu trato criança e adolescente, mas também as suas famílias, os adultos. Nós vamos falar sobre a importância de base do ser integral, da autorrealização na terapia, que é isso que eu ofereço. Diminuir o sofrimento dos meus pacientes, das pessoas que fazem tratamento comigo. Aumentar a inteligência emocional, fundamental nos dias de hoje. Potenciar as relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Nós vamos falar sobre a importância da meditação e do silêncio para o crescimento do ser humano, para essa autorrealização que eu acabei de falar. A gente vai estar falando sobre alimentação e os transtornos da alimentação, como a obesidade, a importância da autoimagem na adolescência, transtornos de alimentação como a bulimia e a anorexia. Os transtornos de sono, a importância do sono para a nossa saúde mental. Nós vamos falar da importância do exercício físico, mas também do excesso nos dias de hoje, que também é um transtorno, né? Tudo em excesso pode vir a se transformar em um transtorno. A gente vai estar falando do uso de drogas, né? Eu tenho muitos pacientes usuários de drogas. Essa predisposição, né? Eu gosto de usar uma metáfora da terra fértil, né? Um adolescente, um jovem, uma pessoa tem a predisposição do uso de drogas, é como uma terra fértil, então qualquer semente, qualquer coisa que você jogue ali, cresce, né? A gente vai estar falando de drogas socialmente aceitáveis, como o álcool e também a maconha, tão fácil, né, de entrar na vida de um adolescente, de um jovem, de um pré-adolescente. Os vapers, o tabaco. Agora esses aparelhinhos Vipers tão usados, né? Uma disseminação de marketing tão positiva e é tão negativo para a saúde. Então a gente vai estar falando sobre a autoestima, né? Sobre a resiliência do ser humano. E também a gente vai estar conversando, falando das drogas, que é bastante importante, porque tem muitos pais que me procuram para falar sobre a droga, e isso vai estar na terapia a bordo. É como você cresce a sua sombra, né? Todo ser humano é luz e sombra, vamos pensar dessa maneira. Então, o uso das drogas, além de entorpecer a sua potencialidade cerebral, também potencializa a sombra, né? A sua sombra, seu lado escuro, né? Então, meus alunos me trouxeram, interessante, a gente também vai trazer na terapia a bordo, claro, situações do dia a dia e digamos assim, novidades que estão acontecendo na sociedade. E eles me comentaram que um vídeo que estava viralizando, falando como o ser humano não deve buscar o equilíbrio, que isso é muito bom para a saúde mental, não precisa ser equilibrado. Bom, não é o que a gente vai oferecer, não é o que eu falo. Eu acho que o equilíbrio é extremamente importante para a tua sobrevivência, teus recursos cerebrais, porque o cérebro está constantemente buscando menos né? Usando menos recursos possível para sobreviver. Então definitivamente o cérebro não funciona bem com estresse, com extremos. Então sim, o equilíbrio é saúde mental. A gente vai estar conversando sobre isso, por que é ruim, por que é bom. Eu não acho que seja bom não ter equilíbrio, eu acho que você deve ser uma pessoa equilibrada, deve ter um comportamento equilibrado, deve ter hábitos equilibrados, deve ter um funcionamento de todos os seus sistemas equilibrado. E vamos estar conversando o que passa dentro do cérebro quando o teu cérebro não está em equilíbrio. O estresse, né, que é uma situação da vida social tão presente na vida de todos nós. E então o uso das drogas, por exemplo, na infância,
afeta o teu desenvolvimento, né? Que passa desde a gestação da mãe, você dentro da barriga afeta o bebê, e qualquer tipo de droga usada na infância afeta o desenvolvimento. Usada na adolescência e no adulto é traumático para o teu sistema, e na velhice é a demência. Então, pra gente só, isso é um resumo muito breve do que afetaria a nossa saúde mental. Então, a necessidade na terapia a bordo de trazer esse apoio, o apoio familiar, né, que é nos conflitos, da violência, dos abusos que acontecem, estão presentes nas famílias, o apoio da sociedade, né, porque os nossos políticos definitivamente eles são uma administração muito incompetente em relação à saúde mental, porque a sociedade está doente e deveria ser, eu acredito que basicamente teria mais mulheres nesse poder de político, de transformação da saúde mental da sociedade. Eu acho que esse cuidado não é muito considerado. Tem uma falta de ética e de compromisso desses líderes, né, sociais em relação à nossa saúde mental. Um apoio educativo, que meus pacientes necessitam, um apoio em conseguir um emprego, de engajar na sociedade de uma maneira saudável, ganhar seu próprio dinheiro, ser independente, ter sua própria moradia, uma independência e autonomia, que é o que é um dos objetivos da terapia, é um dos objetivos das famílias que me procuram. Então, tudo isso a gente vai estar conversando no Terapia a Bordo. Também sobre a tecnologia, que a Marina Guedes também me questionou, que a gente vai estar fazendo alguns episódios sobre isso, trazendo pessoas também, convidados expertos sobre os efeitos negativos e positivos da tecnologia, que são muitos para ambos os lados. Todo adolescente busca sua tribo, busca ter um grupo, se reconhece no seu grupo mais do que na sua família, nessa idade da adolescência. Então tem essa necessidade de fazer parte, né? E são mais sensitivos aos feedbacks, por isso as redes sociais são tão efetivas, né? Principalmente para a adolescência. Eles precisam desse reforçamento dos seus iguais. E o desenvolvimento do cérebro do adolescente ainda está acontecendo, então eles têm limites de autocontrole, porque o cérebro não está, digamos, maduro ainda, o cérebro está em formação. Então, o desenvolvimento é fácil você ter uma alta vulnerabilidade e o cérebro de um adolescente é imaturo. Então, a gente vai estar falando desse desastre, digamos assim, de 1 bilhão, de um crescimento neural constante. Então, se você se interessou por qualquer um desses temas que eu acabei de falar, bora embarcar comigo nesse projeto da Terapia a Bordo. E se você está vivendo isso na sua vida, e se você tem alguém que você ama ou da sua família que está vivendo na sua vida, então eu convido vocês a participar. Muito obrigada.